a todos e a todas. Cumprimentar aqui também a imprensa que nos acompanha. Dizer que estou muito feliz e é uma honra para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras receber aqui o grupo, né, Aliança Progressista dos Democratas e Socialistas do Parlamento Europeu. Quero fazer a saudação ao grupo em nome da deputada Irati Garcia Pérez, que coordena essa comitiva. E é uma alegria recebê-los. Foi exatamente a Aliança Progressista de Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu que organizou e recepcionou o presidente Lula em 15 de novembro, quando ele esteve na Europa. Então, gostaríamos muito de agradecer também o carinho, a recepção que vocês tiveram naquela visita que o presidente fez, uma comitiva coordenada pelo nosso ex-ministro Aloysio Mercadante, que hoje dirige a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, e também pelo nosso ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, que nos acompanha nesse evento. Também está conosco aqui o nosso deputado Arlindo Chinaglia, que é representante da nossa bancada no Parlasul, junto com outros companheiros, e tem na bancada do Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados, a responsabilidade de fazer a interlocução da nossa política internacional. E saudar o presidente Lula, que está aqui conosco. É muito importante essa reunião, como disse a deputada Irati, em manifestações públicas, é um tempo de reforçar a nossa cooperação da Europa com a América Latina. Temos várias lutas em comuns que essa aliança progressista dos socialistas e democratas travam no Parlamento Europeu. Aliás, são 154 deputados, né, que a aliança representa, com o que nós também fazemos aqui no Brasil. A discussão da democracia, dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, dos trabalhadores. Então, para nós é uma alegria muito grande. Vocês sejam muito, muito bem-vindos, né, e bem-vindas aqui conosco. Nós estamos já em conversação sobre um memorando de cooperação que devemos assinar junto com vocês, junto com o partido e com a aliança, o que para nós também é motivo de alegria. Eu queria passar aqui, sem mais delongas, para o Aloysio Mercadante, fazer uma saudação também, e depois a gente continua as conversas. Bom dia a todas e todos. Queria saudar o presidente Lula, saudar a nossa presidenta Gleisi, ministro Celso Amorim, Arlindo Chinaglia, foi presidente do Parlasul, é da Comissão de Relações Exteriores e membro do Parlasul. Eu também presidi o Parlasul e fiz parte. É uma bela experiência latino-americana. Queria saudar o João Paulo, do Movimento Sem Terra, o Márcio, da nossa coordenação, e todos os demais companheiros do Brasil, e especialmente saudar vocês. A companheira Irati, que coordena essa importante delegação da Aliança Progressista, da Social-Democracia Europeia. Queria saudar o Serguei, que é presidente do Bloco Parlamentar, saudar o Pedro Marques, que também é do Partido Socialista de Portugal, parabenizá-lo pela vitória eleitoral importante que tiveram recentemente, a Maria Manuel Leitão Marques, minha companheira, amiga, que está aqui também, é coordenadora da Assembleia Parlamentar Eurolat, que é da América Latina com a Europa. Queria saudar o Ravi Lopes, que é eurodeputado e co-presidente da Assembleia Parlamentar da Eurolat, o Ravi. Queria saudar a Andrea Schneider, que é austríaco, também co-presidente do Fórum Progressista Global e membro do Parlamento Europeu. Cadê ele? Ah, não está. Tereza Mergulhão, que é um pouco embaixadora do Brasil lá, junto ao Parlamento Europeu, sempre trabalhando. O Francisco André, vice-presidente do Partido Socialista Europeu e também um companheiro ministro de Estado. Bom, saudar a Laura Careza, a Vitória Martim, o Davi Capezuto, o Luca, enfim, todos vocês que aqui estão. A delegação bastante representativa. Queria iniciar agradecendo a recepção que nós tivemos, memorável, do presidente Lula, que vocês se empenharam, aquele Parlamento Europeu com muita gente, um dia a receptividade, o carinho com que o presidente foi recebido, por sinal, também o presidente Macron, pelo Pedro Sanches,
pelo Olaf Scholz e as principais lideranças da União Europeia, e dizer só 3 coisas. Acho que nós temos um gigantesco desafio na luta pela paz, que é um momento extremamente desafiador para a União Europeia, mas tem repercussões em todo o mundo. As consequências do preço dos combustíveis, dos fertilizantes, dos alimentos, é uma preocupação comum e o mundo precisa de paz. Dizer da importância que o Brasil tem na luta para enfrentar os extremos climáticos. A Europa enfrenta agora uma seca dramática, com repercussões muito graves, e do outro lado do mundo, nós estamos vendo ali o Paquistão com 30 milhões de pessoas sendo atingidas pelas chuvas, mais de 1.000 mortos. E isso tem sido recorrente. Quer dizer, os temas climáticos não é mais uma reflexão acadêmica, é um tema que está na pauta e precisa entrar com prioridade na agenda política. Infelizmente, nós temos um país que tem uma gigantesca responsabilidade pela Amazônia e pela importância que ela tem no equilíbrio climático global, e um governo que não tem nenhum compromisso com essa agenda. Nós tínhamos reduzido de 27.000 quilômetros de desmatamento da Amazônia para 4.000 quilômetros. Por isso, fomos o país que talvez mais contribuiu para a redução de efeito estufa, emissão de gases de efeito estufa, e isso foi completamente abandonado, o desmatamento, a milícia, o crime organizado na Amazônia. E nós temos 28 milhões de pessoas na Amazônia, é muito importante também a retomada dos investimentos. E, por último, eu queria só falar da importância que vocês têm na luta pela democracia. É um exemplo que esse campo representa numa histórica luta pela democracia contra o fascismo, contra o nazismo, na luta pela reconstrução da Europa. E nós vivemos na América Latina um processo agora de uma presença de uma extrema-direita sem nenhum compromisso com a democracia, com as instituições do Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos. Portanto, vocês são parceiros nessa luta global de uma sociedade civilizada. Por último, nós temos um memorando que será assinado de comum acordo entre Partido dos Trabalhadores e Aliança Progressista, que seguramente é mais um passo para a gente aprofundar essa longa, rica e profícua relação bilateral. Então, muito obrigado pela presença, um abraço a todas e todos. Passo a palavra para a nossa coordenadora, a querida presidenta Gleisi. E eu já passo de pronto a palavra à presidenta da Aliança Progressista, deputada Irati, que coordena essa comitiva. Obrigada. Buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, por supuesto, dar las gracias. Eu gostaria de agradecer ao presidente Lula por nos dar esta oportunidade de poder compartilhar e encontrar-nos e poder falar principalmente do futuro e de esperança. Futuro e esperança que nós vamos poder compartilhar depois das eleições em que nós temos certeza que vai se abrir uma nova janela de oportunidades para o país, para o Brasil. Essas novas oportunidades para o Brasil só serão possíveis com um presidente como Lula, que devolva a esperança a tantas e tantos homens e mulheres nesse país que viram nos últimos anos como se deteriorou a política desse país e também a imagem do país no exterior. Porque, obviamente, nós vemos com preocupação, fora do Brasil e no restante do mundo e na Europa, como é que o Brasil foi destruído. Esse Brasil da igualdade social, da defesa da democracia, da justiça, do apoio àqueles que mais precisam, os mais vulneráveis. E, portanto, nós somos muito conscientes da importância da mudança que é necessária para este país. Nós vimos a deterioração nesses últimos anos do Brasil com o governo do Bolsonaro, com exemplos muito claros, que é o que aconteceu com a gestão da Covid, por exemplo. Nós vimos também o que aconteceu com o aumento da pobreza desse país. Depois das grandes conquistas e do grande trabalho feito pelo presidente Lula no seu mandato como presidente, onde essa importância se
ela aumentou e vimos um ataque evidente a grupos como as mulheres. A misoginia do Bolsonaro é muito conhecida no restante do mundo. Nós já pudemos comprovar isso também durante o debate ontem. Nós vimos também como se retrocedeu na defesa do meio ambiente com a destruição da Amazônia, que nos preocupa tanto dentro e fora do Brasil. E, obviamente, o perigo da democracia num governo como o do Bolsonaro. Nós tivemos oportunidade nesses dias em que estamos aqui em São Paulo de encontrar com muitas organizações meioambientais, como a Comunidade Cerrado, organizações sindicais que nós tivemos reuniões com eles, nós tivemos a oportunidade de encontrar amigos impulsionadores da Carta da Defesa da Democracia com organizações de mulheres, e nós pudemos comprovar que o Brasil tem uma grande sociedade civil forte, organizada, mas também uma grande sociedade civil que é consciente da importância da vitória do Lula nessas eleições para voltar a retomar essa sociedade organizada que coopera com o governo. Há uma grande falta de concentração e de concertação social. E nós comprovamos nesses anos, desde a União Europeia e a social-democracia, que o Brasil deixou de formar e liderar um papel importante no âmbito global e regional. No contexto regional, nós sabemos o que aconteceu com o governo do Bolsonaro e nós acreditamos que também no âmbito global o Brasil precisa voltar a ter essa posição de força, de fortaleza que teve. E qual é a melhor forma de fazer? Reforçando a cooperação com a União Europeia. Nós achamos que hoje a Europa e a América do Sul têm uma nova onda de progressismo, de esquerda, que quer voltar a retomar esses valores em conjunto que nós temos. Temos muito trabalho pela frente para fazer juntos e juntas. Obviamente, a União Europeia, o Brasil e a América do Sul precisam reforçar a cooperação institucional, mas para reforçá-la, nós precisamos reforçar a cooperação política progressista. Portanto, para nós, é uma grande oportunidade este encontro e nós estamos convencidos de que nós temos muito trabalho pela frente. Nós somos aliados naturais, compartilhamos valores de justiça, democracia, de solidariedade. E eu tenho certeza que depois dessas eleições, com o presidente Lula, nós vamos ter essa grande oportunidade, porque apoiar o Lula é o que nós estamos fazendo aqui hoje, é apoiar o povo brasileiro, apoiando o Lula, porque nós apoiamos o povo brasileiro e o melhor para o povo brasileiro é um governo presidido por Lula. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós te recebemos com os braços abertos em Bruxelas há alguns meses, num encontro fantástico, onde nós pudemos ver a força das ideias e a convicção que você tem. Nós vamos voltar a te convidar, mas dessa vez nós vamos fazê-lo de uma forma diferente. Dessa vez, em breve será, com certeza, como presidente desse grande país. Agora eu vou passar a palavra por um minuto ao presidente do Partido dos Socialistas Europeus, Jeff, e também depois eu passarei a palavra a Pedro Marques, o nosso vice-presidente. Bom, depois da nossa reunião na Bruxelas, é um prazer estar aqui com a delegação para apoiar a sua campanha e para desejar a sua vitória nas eleições presidenciais, uma vitória que o Brasil precisa depois desse governo caótico de Bolsonaro. Também estamos aqui para defender a democracia junto com vocês e para trazer
para a Europa a mensagem que nós estamos muito preocupados com a brutalização e a violência que foi imposta pela direita populista nessa campanha. E a Europa estará observando muito vamos estar próximos, porque estamos vendo que eles querem solapar as instituições, democracias e criar suspeitas sobre os resultados. A Europa estará muito ativa e quando retornarmos para a União Europeia, vamos fazer o melhor com todos os progressistas da Europa, com todas as instituições da Europa, para prestarmos atenção proximamente e para apoiar a democracia e a sua campanha. Último, mas não menos importante, esperamos, depois da sua vitória, que os progressistas na América Latina aumentem e que os socialistas e na Europa sejam ainda mais profundos. Muito obrigado. Meu caro presidente, caros amigos, querido presidente, mi colega del PT, é um honor estar aqui. Presidida pela Irache. Caro presidente Lula, foi muito bom o tempo que passámos em Bruxelas e depois em Madrid durante aqueles dias da visita à Europa. Foram momentos inspiradores e aí vimos bem que o Lula estava de volta e vimos o sonho à nossa frente, vimos bem que o sonho estava à nossa frente porque vimos o Lula forte e o Lula inspirado logo naquela altura e um caminho foi feito até aqui para agora, com todas as condições, para acabar com este pesadelo que foram os últimos 4 anos aqui no Brasil. A luta que está a ser travada aqui no Brasil, Presidente, é uma luta que está a ser travada no mundo inteiro e que começou a ser travada com a eleição do Trump e com a eleição do Bolsonaro. E nós travámos essa luta na França, onde foi ganha. Nós perdemos essa luta na Hungria, onde temos também um populista de extrema-direita, o Orbán. Portanto, não é só na América do Sul, ou não foi só nos Estados Unidos que os populistas conseguiram criar este terror, esta interrupção da democracia. Foi também ali na Europa, e está lá ainda na Europa. E a luta que o presidente Lula está a travar aqui no Brasil foi travada por outros, também com vitórias importantes aqui na América do Sul, bem recentemente. Continuamos a lutar todos os dias, todos os meses, agora mesmo estamos a fazer essa luta na Europa e ela tem que ser feita aqui, Presidente, e ganha aqui no Brasil, porque nós precisamos do Brasil de volta ao mundo. Nós precisamos que o Brasil pare de estar de costas voltadas para os outros países da América do Sul, com falta de respeito até pelos outros colegas presidentes da América do Sul, e precisamos do Brasil de volta ao mundo. Isso é importante, acho eu, para o Brasil, para a América do Sul, mas é muito importante para nós na Europa. Nós só vamos ser mais fortes na Europa, Presidente, se voltarmos a ser parceiros do Brasil e da América do Sul. Nós como Europa, somos importantes, sim, com certeza no mundo, mas seremos muito mais importantes na nossa parceria com a América do Sul, com o Brasil, com a África. Nós não o podemos fazer com estes 4 anos de pesadelo. Foram 4 anos de interrupção da presença do Brasil no mundo. Nós vamos poder voltar a fazê-lo com o Lula Presidente. Por isso, muito obrigado por nos receber e muita força para o mês que tem pela frente. Obrigado. Muito obrigada. Agradecemos muito a manifestação de vocês, a visita. Queria passar rapidamente ao nosso ex-ministro Celso Amorim para fazer a sua saudação. Bem, muito obrigado. Estou aqui, uma honra estar entre os 2 presidentes, o presidente Lula, que foi meu chefe, e a presidenta Gleisi, que é minha chefe. E queria cumprimentar todos os amigos europeus, na pessoa da deputada Irache, e todos os amigos com quem nós tivemos em momentos difíceis, porque agora é o momento que nós estamos antecipando uma mudança, que não está garantida, mas está muito avançada. Mas, presidente, eu visitei o Parlamento Europeu no momento em que o senhor estava em Curitiba, a situação, e sempre essa solidariedade nunca nos faltou, sempre foi muito importante. Acho que já foi dito quase tudo, inclusive o que eu ia dizer mais ou menos o que o meu amigo de Portugal acabou de dizer, então não vou me prolongar muito, mas só queria dizer o seguinte: essa aliança entre a América Latina, a América do Sul, obviamente o Brasil,
e a Europa, se estendendo à África. Eu acho muito importante essa noção de que isso se estenda à África. É muito importante até para distender esse mundo que está se tornando muito bipolarizado, e bipolarizado no mau sentido da palavra, em que nós temos ameaça de guerra, e já guerra e ameaça de continuação de guerra. E eu acho que nós, em conjunto, América Latina, Europa e África, por razões muito diversas e ocupando situações muito diversas no mundo, temos condição de lutar juntos para enfrentar os grandes desafios do mundo. A guerra, em primeiro lugar, não se pode conviver com a guerra, o clima, as mudanças climáticas que ameaçam o planeta, a desigualdade e as pandemias. Eu acho que isso é o que nos une de um modo geral, é como eu vejo, digamos, do ponto de vista do que foi a política externa ativa e altiva, do que certamente será a política externa ativa e altiva do presidente Lula. Obrigada, Celso. E agora passamos ao presidente Lula. Está melhor, né? Deve estar bom. Bem, primeiro, querida Irati, querido Serguei, querido Pedro, em nome de vocês, eu quero cumprimentar todos os companheiros e as companheiras que representam essa comitiva de socialistas e democratas da União Europeia. Quero agradecer a presença do companheiro Aline Chinaglia, que é deputado federal do PT e também participa da nossa política internacional, e agradecer à companheira Gleice por estar junto com vocês patrocinando essa reunião. Eu guardo uma profunda recordação da minha viagem à Europa o ano passado. Eu lembro perfeitamente... O ano passado, não. Foi o ano passado mesmo. Eu lembro perfeitamente bem dos discursos que foram feitos no Parlamento Europeu. Lembro do discurso extraordinário do ex-presidente Zapatero no Parlamento Europeu. Lembro da cortesia do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz ao me receber, num momento em que era praticamente imprevisto ele me receber. Lembro do carinho com que o Macron me recebeu, da mesma forma que eu já tinha sido recebido pelo Chirac e pelo Sarkozy. O Pedro Sánchez, me recebeu de uma forma extraordinária, e eu sou grato porque eu era apenas um candidato a presidente do Brasil, numa situação difícil, porque a eleição não está ganha. Depois que nós fomos para a Europa, aconteceram muitas coisas no mundo. O Chile, nós ganhamos as eleições do setor de esquerda. Alberto Fernandes ganhou as eleições na Argentina, embora esteja atravessando uma situação econômica complicada. O nosso companheiro Petro venceu na Colômbia, o que é uma graça, e um alento muito grande para os setores progressistas, democráticos e de esquerda na América do Sul. E nós estamos aqui no embate no Brasil para ver se nós conseguimos recolocar a democracia na governança brasileira. Obviamente que essas coisas boas que aconteceram na Europa, nós participamos, indiretamente da ajuda da eleição do Macron, porque, na verdade, a gente tem uma relação mais profunda com o Mélenchon, e o Mélenchon foi uma surpresa excepcional, tendo quase 23% dos votos, ou seja, isso permitiu que a gente pudesse pedir para ele que no segundo turno ele tinha que trazer os votos dele para o Macron, e isso aconteceu. Nós estamos recebendo a Ana Hidalgo aqui, ela está vindo ao Brasil, a prefeita de Paris. Mas também aconteceram coisas desagradáveis. A guerra da Ucrânia. Quer dizer, para nós é muito claro que a gente não concorda, hipótese alguma, com a ocupação territorial de um país por outro país. Eu acho que a guerra foi precipitada, acho que faltou conversa, acho que faltou liderança, acho que faltou interesse de evitar a guerra. Porque as coisas sempre começam porque alguém quer.
Sabe? Eu sempre aprendi que quando um não quer, as coisas não acontecem. E eu penso que é lamentável que essa guerra esteja acontecendo, sabe, no quintal da Europa. Ou seja, a Europa que passou por 2 guerras mundiais muito sofrida, a Europa que é um modelo de bem-estar social que a humanidade conseguiu conquistar, de uma organização política razoavelmente avançada, não poderia estar sendo, sabe, vítima de uma guerra, sabe, que não é diretamente na Europa, mas afeta economicamente a Europa, afeta energeticamente a Europa, afeta do ponto de vista alimentar a Europa e afeta do ponto de vista da tranquilidade. Então, eu espero que a gente tenha força, sabe, que essa guerra termine o mais rápido possível e que a gente possa voltar a viver em paz, que a Rússia possa viver em paz, que a Ucrânia possa viver em paz. É uma torcida que nós fazemos todo dia, principalmente porque nós moramos num continente em que não tem guerra. Graças a Deus, a América do Sul é uma parte do mundo em que, do ponto de vista do Brasil, o último contencioso foi com o Paraguai há mais de 150 anos atrás. E nós não queremos contencioso. E isso me faz dizer para vocês que o mundo precisa voltar à normalidade. É incrível, mas o mundo não está normal. As pessoas sabem que a questão climática é uma questão essencial para a sobrevivência do próprio planeta. Mas as pessoas teimam em não respeitar o clima. As pessoas teimam em fazer as coisas erradas. E eu acho que, nesse aspecto, o Brasil joga um papel excepcional e joga um papel de liderança. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente não abre mão da soberania da Amazônia. Mas é importante lembrar que a Amazônia não é só nossa. Nós temos a Amazônia na Venezuela, nós temos a Amazônia na Colômbia, nós temos a Amazônia no Peru, nós temos a Amazônia no Equador, tem um pouco na Bolívia e até as Guianas, sabe? Tem as 3 Guianas. Uma delas francesa. E eu dizia para o Sarkozy e para o Macron, a França é o único país da Europa que faz fronteira com o Brasil. A maior fronteira da França fora da Europa é o Brasil. Então, o que é importante é a gente levar em conta qual é o papel do Brasil. Eu quero dizer para vocês que, se nós ganharmos as eleições, vai ficar muito claro que o Brasil precisa da União Europeia. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de parceria, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de troca, sabe, de ciência e tecnologia, seja do ponto de vista, sabe, da participação na construção de um mundo efetivamente, sabe, limpo, sem emissão de gás carbônico. E o Brasil pode ser protagonista nisso. E o Brasil pode utilizar a Amazônia para que da Amazônia a gente possa extrair da riqueza da biodiversidade o suficiente para sustentar quase 30 milhões de brasileiros que moram naquela região e outros que moram na Colômbia, no Equador, no Peru. Então, o Brasil precisa compartilhar, sabe, a pesquisa para que a gente descubra tudo que existe de riqueza, sabe, na biodiversidade da Amazônia. O Brasil não vai se fechar em copa. O Brasil pretende construir parcerias com muitos países para que a gente possa dizer, embora o Brasil é o dono do território da Amazônia, a Amazônia é de interesse de sobrevivência da humanidade e, portanto, todos têm responsabilidade para ajudar a cuidar da Amazônia. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A gente quer explorar da Amazônia aquilo que a biodiversidade pode oferecer, seja do ponto de vista da indústria fármaco, seja do ponto de vista da indústria de comércio, ou seja do ponto de vista de outra coisa que a gente sequer conhece que existe na Amazônia. Bom, então, vocês precisam saber que, se nós voltarmos a governar o Brasil, a nossa parceria com a União Europeia será mais forte do que foi quando a gente governou
a segunda vez, porque nós aprendemos o quanto é importante você manter parceria. Nós aprendemos o quanto é importante você ter relações sérias, respeitosas, sem que você permita que ninguém tente ter hegemonia sobre outro. Nós queremos uma relação de parceria. Nós queremos uma relação de iguais. Nós queremos uma parceria e uma relação de troca onde todos possam ganhar alguma coisa e que ninguém perca. E eu acho que a Europa precisa do Brasil. E eu acho que o Brasil precisa da Europa. E, portanto, nós precisamos conversar mais, estar cada vez mais junto, e por isso a presença de vocês é muito importante. O Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil precisa voltar a investir, nós precisamos gerar empregos, nós precisamos distribuir parte da riqueza que vai acontecer por conta desses empregos, e, portanto, nós vamos precisar da ajuda de outros países. Nós vamos precisar manter uma bela relação com os Estados Unidos, uma bela relação com a União Europeia, uma bela relação com a China, sabe, com a Índia, uma bela relação com o continente africano, com a América do Sul, com a América Latina, e nós vamos trabalhar muito para que a gente construa uma nova governança nas Nações Unidas. Companheiros e companheiras, a ONU de 2022 não pode continuar sendo a ONU de 1948. A geografia do mundo mudou. Os países mudaram. Houve um avanço cultural extraordinário em cada país. Então, o que nós precisamos é repactuar os participantes da ONU. É tentar colocar outros países de outro continente para que a gente crie uma governança e preste atenção numa coisa séria. A gente não resolverá a questão climática se não tiver uma governança mundial que decida e que todos tenham que cumprir. Porque se a gente continuar querendo discutir a questão climática, decidindo nos encontros que nós fazemos a nível internacional, e depois cada país tenta resolver o seu negócio, sabe, no seu Estado Nacional, no seu parlamento, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu lembro que quando nós fomos a Copenhague discutir a COP15, naquele instante o que se discutia era o seguinte: Estados Unidos e a União Europeia queriam jogar a culpa da poluição na China. E os Estados Unidos estavam querendo, inclusive, apoiar a União Europeia para que não cumprisse o protocolo de Kyoto. E foram convidar o Brasil. Só para você ter ideia, Irati, no mesmo dia, eu recebi telefonema de todos os líderes da Europa e recebi, inclusive, um telefonema do Obama, do Força Aérea One. Me ligou do avião para dizer: Lula, nós outros queremos criar um fundo verde para funcionar igual o FMI. Eu falei: Obama, pelo amor de Deus, não fala no FMI, que aqui no Brasil a gente tem gerido o FMI. Não nos interessa um fundo para funcionar igual o FMI. E o que nós dissemos? Obviamente que a China está poluindo muito. Mas eu quero saber se a Inglaterra e os Estados Unidos vão pagar a poluição histórica desde o tempo da industrialização. Porque se não pagar a dívida que tem com o ambiente, fica difícil a gente querer culpar os chineses. E agora é que eu estou percebendo que muitas das decisões que são tiradas em Paris, que são tiradas em todas as reuniões que participam o mundo, os ecologistas do mundo inteiro, depois elas não são colocadas em prática nos Estados. Eu lembro, Irati, quando em 2007 e 2008, toda a Europa dizia que ia colocar 10% de etanol na sua gasolina. E não aconteceu. Eu lembro quando o Japão disse que ia colocar 3% de etanol na gasolina. E não aconteceu. Eu, naquele ano, eu recebi mais de 90 empresas no Brasil querendo fazer negócio para a produção de etanol. Eu acho que enquanto o petróleo for barato, enquanto o petróleo tiver acesso a todo mundo, eu acho que muita gente não terá interesse em mudar a matriz energética do seu país. E você precisa ter consciência, Irati,
que esse país é um dos países que tem a matriz energética mais limpa do planeta Terra. Primeiro, tem uma forte fonte de energia hídrica. Segundo, tem uma forte fonte de energia eólica. Depois tem uma forte de energia solar. Depois tem uma forte de biomassa. E agora, o que se discute aqui no Brasil na moda é o hidrogênio verde. Em vários estados do Nordeste, na construção de parceria com o país europeu. E isso nós vamos querer trabalhar, porque o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver. Não é possível que o Brasil seja o único país do mundo que está dentre as 10 economias do mundo que não consegue dar um salto de qualidade. No nosso governo, o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Eu lembro que eu brincava com o Sarkozy e com o Gordon Brown. Se prepare que nós vamos passar vocês e vamos pegar a Alemanha. Nós vamos ficar igual a Alemanha. Ou seja, o Brasil retrocedeu para a 12ª economia. Então, eu estou dizendo isso para vocês, quando regressarem aos países de vocês, ter noção de que se a gente voltar a governar esse país, a nossa relação com a União Europeia será muito forte. O trabalho para que a gente possa fazer e concretizar o acordo, sabe, Mercosul, União Europeia, América do Sul, União Europeia, vai ser trabalhado com muita força por nós. Porque eu acho que nós precisamos, mais do que nunca, um dos outros. Então eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o carinho com que vocês nos trataram na Europa e esperar que a Gleice Hoff, a nossa presidente, e o Aloysio Mercadante devolvam a vocês o carinho que vocês deram à Europa. Obrigado pela visita, obrigado por todos vocês. Espero que vocês aproveitem bem essa estada de vocês no Brasil. Aí eu queria aproveitar, fazer merchandising aqui. Nós publicamos um livro chamado O Brasil no Mundo. Isso aqui é para a gente mostrar do que o Brasil fez a nível de política internacional. É um livro digital, tá? É um livro digital porque nós não temos dinheiro para fazer um livro de papel. Depois você clica o seu telefone aqui, você pode viajar e saber o que nós fizemos no Brasil. Stuquinha, você não quer que eu vá distribuir, né, Stuquinha? Sabe, você não quer que eu vá panfletar, sabe? Eu já não sei mais fazer panfletagem. Viu? Nós fazemos, cada um com o livro? Sim. Eu também tenho que... Então alguém, por favor, já distribuiu? Presidente, creo que le va a gustar. Y aquí pone, querido compañero, la próxima ocasión... Querido companheiro, da próxima vez, nós esperamos você em Bruxelas como presidente do Brasil. Me han pedido que te traslades.